Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém. Amém. É inacreditável, né, irmãos? Como o ser humano é tão cego, como as coisas acontecem. A gente olhando assim, pela leitura, a cena, seria inacreditável que os homens agissem dessa maneira, porque era tão evidente a natureza de Jesus, as suas obras, o seu falar, a sua conduta, o seu caráter, o seu jeito de ser, de agir. Não era possível, irmãos, que esses homens tivessem o coração assim tão duro para ignorar tudo isso aí e passar por cima de todas as obras que eles escutaram, parte das quais alguns viram. É inacreditável que o homem se endureça tanto desse jeito. O coração do homem, irmãos, ele quando fica assim endurecido, ele já rejeita tudo. Nada ele aceita mais. É uma terra que lamentavelmente vai ser condenada. É uma terra que já não dá mais frutos. É uma terra que não recebe mais plantio. É uma terra fadada ao fogo. É preciso que cada um de nós sempre medite que tipo de terra o nosso coração é. Porque a terra, irmãos, vai se tornando árida aos poucos, e se não correr nela um ribeiro, se não cair uma chuva, e se não descer nela um orvalho, ela seca. E a terra seca já não produz mais nada. E secou-se a terra, que era o coração desse povo. Secou-se de uma tal maneira que o Senhor tinha já anunciado. E aqui nós vimos, irmãos, como as coisas culminaram. Mas o Senhor fez uma parábola com gestos. Ele fazia muitas parábolas expondo um assunto e comparando esse assunto com outro. Mas certa feita ele fez uma parábola não falando, agindo. Ele chegava em Jerusalém e procurou numa figueira um figo. E ele sabia que não tinha figo, porque ele sabe tudo. Tinha muitas folhas, mas não tinha figo. Ele procurou o fruto e olhava para os discípulos. Não achou. Claro, ele sabia que não tinha. Ele falou para aquela figueira: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos olharam, mas ele estava ensinando alguma coisa que depois eles iam entender. Ele saiu e depois, acho que no outro dia, retornaram e passaram em frente àquela figueira. E a figueira estava seca desde o alto até embaixo na raiz. E alguém falou: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se toda. Aqui, irmãos, os irmãos entendem isso, né? Era a religiosidade cheia de folha, sem fruto. O cerimonial, todo o ritual, toda aparência, sem fruto. Deus não quer, irmão, religiosos. Ele quer pessoas transformadas pelo Espírito dele. Religiosos sempre tiveram por aqui. E havia tantos. Exatamente, os religiosos não eram os ladrões. Não foram as prostitutas. Não foram os cobradores de impostos. Não foram os marginais. Foi a figueira cheia de folha e sem fruto. Foi exatamente a figueira cheia de folhas,
sem fruto. Vivemos um mundo onde tem muitas figueiras que não têm fruto, mas têm folhas à vontade. Mas não se come nada fidedigno, nada que nasça do Espírito Santo. Só folhas. Que no nosso meio tenha frutos em abundância. Em cada um desses galhos aqui. Bendito seja o Senhor. Cristo procura frutos e não folhas. Aos homens bastam as folhas, a Cristo bastam os frutos. Hoje o Senhor está falando conosco que é o fruto em cada um de nós. Não era fácil, irmãos, não era fácil para aqueles discípulos enfrentar toda aquela pressão, mas sabe, irmãos, na estrutura espiritual nossa, há coisas que nós não conhecemos. Nós temos dentro de nossa estrutura espiritual, é como se fosse uma análise do nosso próprio organismo. Se fôssemos fazer sabe aqueles exames que fazem um fatiamento de todo o corpo, faz uma análise de todo o corpo, olha tudo que tem lá dentro. Tem exames que são assim. Existem equipamentos médicos que a pessoa entra num túnel e lá eles fazem um scan de tudo que tem dentro do corpo, olha tudo. Acha um tumor, acha uma lesão, está rastreando tudo que está lá dentro. Agora, rastrear o espírito humano, só tem um que faz isso. É aquele que estava ali, se abaixando na condição de um homem e buscando aqueles que aceitassem a sua amizade. E você que escuta essa palavra hoje, o Senhor Jesus te chama para ser amigo dele. Seja amigo de quem pode realmente e ama a você acima de tudo. Deus nos ama apesar de nós mesmos. Amar as pessoas boas é tão fácil, mas amar uma pessoa cheia de problema é tão difícil. Amar uma pessoa cheia de defeito é tão difícil. E perante os olhos de Cristo nós somos, passado nesse scan espiritual, um corpo cheio de tumor, cheio de problema. O nosso espírito está cheio de coisas que não são boas. Ainda que hajam pessoas que se acham tão bons que são capazes de julgar e condenar todo mundo. Mas um homem espiritual, uma mulher sábia, ela não faz isso. Ela pede sempre misericórdia. Esse dia foi um dia difícil, irmãos, para os discípulos. As coisas fecharam, culminaram num momento que não era bem isso que eles queriam, mas era bem isso que Cristo desejava. Incrível, não é? Jesus Cristo desejava isso. Ele veio para isso. Ele veio exatamente isso. Ele foi aqui no lugar chamado Getsemane, que é a prensa do azeite. Não é por acaso. As prensas que apertam a azeitona até sair dela o azeite todo. Ele veio aí para isso mesmo, para esse dia, para culminar tudo ali, porque ele tinha que pagar a nossa conta. Foi para lá. Judas andou com ele, viu os milagres que ele fez, ouviu as palavras da sua boca, viu os seus gestos, seu olhar calmo, seu amor incondicional. Mas ele era ladrão. Ele, quando fazia alguma coisa, ele fazia visando o seu objetivo, que era o dinheiro. Ele gostava do dinheiro, ele não gostava de Jesus. O assunto dele era material. Jesus ali buscava o coração e buscou dele também, só que ele blindou o coração dele. E Jesus é assim, não força ninguém a nada. Sabe o que ele fala? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Não dá para falar nessa palavra, esse assunto é muito complexo, mas a graça irresistível é uma lenda teológica. Cristo respeita cada ser humano. Ele está na porta, bato, não abro, eu passo de largo e procuro, e vou procurar quem abre a porta para eu entrar. Hoje, por essa palavra, quem sabe você abre o coração e fala: Senhor Jesus, entra, porque eu ando precisando de ajuda. Eu confesso que eu preciso de ajuda.
Judas não quis. Judas não quis. E pior, foi fazer um negócio com Jesus. Foi fazer negócio. Tem muitos fazendo negócio com Jesus até hoje. Foi ganhar dinheiro com Jesus. E há quem ganhe dinheiro com Jesus até hoje. Foi negociar. Quanto vocês acham que vale a vida de Jesus Cristo? De acordo com o pagamento, eu posso mostrar para vocês onde ele está. Se ele fosse um homem tão bonito, né? É o homem mais bonito que tem lá, porque Saul era o mais bonito. É o mais alto e o mais bonito. É só achar Saul. Achava fácil. Ele era mais alto do que todos, mais bonito. Era fácil. Mas Saul era alto, era bonito, mas não tinha caráter. Jesus era feio e tão comum que não dava para achar. Sabe o que o senhor falou? Aquilo que os homens acham muito elevado, Deus acha muito pequeno. E aquilo que os homens não dão valor nenhum, o Senhor ama. A simplicidade, o gesto simples, o amor genuíno, a palavra de afeto, isso tem peso de ouro. O homem gosta de aparência. O ser humano vive de aparência. Ele aparenta até felicidade que ele não tem, de tão louco que ele fica, para mostrar o que ele não é. Há quem se faça rico sendo pobre, e há quem é rico e se passa por pobre para se misturar com todo mundo. E bem-aventurado é aquele que entende a graça de Jesus Cristo, porque é isso que o Senhor veio fazer. Veio nos unir com Ele e abaixar o nosso ego, até que ele fique tão baixo que o Senhor possa então aproximar-se mais de nós e trazer o que é dele para nós. À medida que o convívio nosso com ele vai aumentando, esses problemas estruturais nossos vão... Porque vocês imaginam uma pessoa escalando. Eu vi uma fotografia de um ser humano. Ele escalava uma rocha íngreme, mas era uma coisa absurda. Ele era um pontinho perdido na rocha. Então ele crava na rocha, nas ranhuras da rocha, um pino, e depois ele fixa ali uma corda e se sustenta naquela corda. Assim ele faz escalada. Vocês imaginam o alpinista que fixou o pino e o pino não estava firme. Quando ele apoia, o pino salta. Se ele não tiver um outro pino sustentando, ele estatela-se lá embaixo. Assim é o ser humano. Ele acha que ele tem muitos pinos que estão bem fixados, mas não estão. Pedro fixou um pino bem fixado. Ele falou: eu dou minha vida por ti, Jesus. Mas o pino de Pedro não estava bem fixado. Judas negociou, Senhor, 30 moedas de prata. Eu já tive a oportunidade de ler quanto que valia isso. Vale o preço de um lote. Não dá nem para conhecer, nem a casa não vale, só o lote. 30 moedas de prata. Acertou com os magistrados. As folhas sem fruto, a folhagem sem fruto, avaliou Jesus. 30 moedas de prata. Os homens simples, igual. Vocês lembram daquele homem lá? Que ele era um homem pequenininho. Ele queria ver Jesus e não dava, porque a multidão era muito grande e ele era pequeno. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou subir em cima de uma árvore. Quando ele passar, eu vou ver ele cair de cima lá embaixo. Mas que eu vou ver esse homem, eu vou. Que a fama dele mexeu com o meu coração. E ele subiu em cima da árvore. O nome dele era Zaqueu. Ficou lá de cima olhando. Quando Jesus passava, eu vi o rosto desse homem. Quando Jesus passava debaixo da árvore, parou. Ô Zaqueu, desce daí. Você está tão interessado em me conhecer que eu vou lá na sua casa, nós vamos ser amigos. Vocês percebem, irmão? Hoje você vai chamar alguém aqui de amigo. Aqui longe, onde você estiver, Cristo te põe um anel de amigo no dedo. Glórias a Jesus. E te chama para perto dele. Você que está longe, aproxima. E você que já esteve perto, ficou longe. Dá para nós fazer um acordo de paz hoje na pregação dessa palavra? Te pergunto, rei. Glórias a Jesus. Você foi para tão longe, agora está tudo tão estranho. Estão escuros os caminhos e a estrada sua
anda muito escurecido. Volta para a luz. Os filhos da luz andam na luz. Os filhos da treva andam na treva. Judas era filho da treva, foi buscar treva. Homens armados, eu vi uma ocasião, acho que isso era os 760, essa corte aqui, 760 da infantaria e 240 de cavalaria. Dá para enfrentar um exército, quase 1000 homens armados para pegar Jesus desarmado. Quase 1000 homens armados até os dentes para encontrar Jesus, que a única coisa que ele fazia era curar enfermo, perdoar pecado, mandar demônio embora e prometer vida eterna. Glórias a Jesus Cristo, porque esse mundo não conhece e nunca vai conhecer quem é Jesus Cristo. Só aqueles a que o coração abre. O Senhor bate na porta: eu quero entrar. Eu abro a porta: pode entrar, Jesus. Deus vai entrar em muitos corações na pregação dessa quarta-feira, aqui longe. Você vai te achar nessa palavra, aqui e fora. Judas chegou com seu pelotão seguro, armado, dinheiro no bolso, já estava garantido o dinheiro. Afinal de contas, é Jesus. É assim, o inimigo é assim, o ser humano para ele é um lixo, não vale nada. Vocês acham que o inimigo tem preocupação com o ser humano? É descartável, é lixo. Quem dá valor para o ser humano é Jesus Cristo. Ele que veio aqui, irmão, andando no meio dessa coisa horrível que é a miséria humana, foi buscando um, buscando outro. Aquilo que o povo falava: isso aqui não serve para mim, serve. Eu joguei minha rede e busquei uns peixes aí, eu vou escolher os peixes bons. Quem não gosta de mim, eu jogo no mar outra vez. Judas voltou por mar, mas Pedro foi apanhado na rede do Senhor. Eu te peguei, Pedro, na rede, agora você vai ensinar você a pescar também. Eu sou pescador, você vai virar pescador, e você vai virar pescador também. Você vai virar pescadora também. Vai buscar as almas antes que a trombeta toque, antes que a guerra acabe. Ajude em volta de você. Fala de Jesus Cristo, fala da vida eterna, fala do perdão de Deus, fala do amor de Deus, fala da graça que tomou conta do seu ser, transformou sua natureza, e você já não é um ser humano comum, um homem transformado, uma mulher transformada pela graça de Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas falar: graça é o perdão imerecido. É uma palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido, expulsa demônio, cura enfermidade, sara a doença. É o poder de Deus vivo, atuante. Judas chegou com o seu exército armado para pegar um homem desarmado. A espada não estava na mão, não estava na cintura de Jesus, estava na boca dele. Era da boca dele que os demônios tinham medo. Nunca o diabo olhou na cintura de Jesus para ver o que tinha, olhava na boca: eu sei quem tu és, Jesus, eu conheço você. Falei: cala a tua boca. E Pedro conheceu também. Vocês lembram? Numa visão, uma revelação. Esse povo aqui crê em revelação, crê em dom. Tudo que o Espírito Santo ministra, esse povo não só crê, mas vivencia. Já desse teve uma busca de dons aqui perto, aqui na Grande BH, São Paulo, aqui, ó. 100 irmãos receberam o dom de evidência de língua. E tem muita gente ensinando que os dons acabaram. É porque não conhece a verdadeira manifestação da graça de Deus. Irmãos, armado. Agora eu acho, irmãos, isso aqui é uma coisa fabulosa. É como que Jesus Cristo, ele é calmo, como ele é humilde. Porque, irmãos, se fosse a gente, eu acho, né? Fosse eu falava: ô Pedro, será possível que você não entendeu nada até agora? Você está com espada na cintura para andar comigo, Pedro? Ô Pedro, por favor, joga essa espada fora. Não dá para você andar comigo com isso aí? Isso é um entulho. Ora, quando Davi foi pegar a armadura de Saul, ele não conseguiu ficar com ela. Deus falou assim: eu não aceito a armadura, eu não aceito essa armadura. Você não vai conseguir ficar dentro dela, Davi. Davi tentou até se ajustar dentro dela, mas com a armadura de Saul, que Saul me deu, não dá. Tira fora. Eu tenho outra armadura. A armadura dele era essa: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que você vai vencer, viu, irmão? Pedro estava com espada.
E não estava só com espada. Vocês já viram essas brasas que fiz debaixo da cinza? Você olha assim, é cinza, está tudo morto. Põe a mão lá dentro, você queima a mão, está cheio de brasa viva. Em cima é cinza, embaixo é brasa. Tem muito de nós, se não for a maioria, e eu me incluo no meio, que tem muitas brasas que não apagaram ainda. Por cima quem olha é só cinza, por baixo o senhor fala, mas tem brasa que eu tenho que apagar ainda. O Senhor Jesus vai apagar a brasa de muita gente ainda, viu? Você não pode morrer com brasa acesa, você vai morrer com essas brasas todas apagadas. Pedro tinha umas brasas acesas, mas não era a brasa do Senhor, era uma brasa que não é boa, é o gênio, é a natureza humana, é aquilo, irmãos, que o homem muitas vezes, sem perceber, carrega consigo, e quando o inimigo encontra oportunidade, aquilo se manifesta para o seu próprio prejuízo e queda. Quando a coisa fechou, e eles falaram, quem é Jesus? Não, chegaram sobre si, vocês procuram a quem? A Jesus Nazareno. Bom, Jesus Nazareno sou eu. A procura acabou. Eu me antecipo à busca de vocês. Vocês já viram aqui, já leram muitas vezes isso, né? Sabe o que aconteceu com aqueles homens com arma na mão? Com archote? Caíram tudo no chão. Caíram no chão. Deve ter levantado todo mundo confuso, né? Depois que Jesus falou, sou eu, nós caímos no chão. Era a voz dele. Sou eu. Você sabe o que significa isso? Eu sou. Ele falou para Moisés, qual é o nome teu, Senhor, para me falar para os hebreus? Porque eu não conheço o teu nome. E eles vão me perguntar seu nome, eu não sei. Qual é o nome teu para eu falar para eles? Fala para eles assim, ó, eu sou, te enviou. Eu sou. Não é que eu fui, não é que eu serei, eu sempre sou. Eu sempre sou. Ele sempre será na sua vida, irmão. Sempre foi e sempre é. Louvado seja Deus. Sou eu. E aqui vem a diferença do exército da treva e do exército da luz. O exército da treva é assim, só tem interesses em coisas escusas e baixas. O exército da luz mira tudo muito mais alto. Primeira providência do Senhor. Se vocês me buscam a mim, deixem meus amigos embora. Vocês perceberam? O assunto daqui para frente é comigo, não é com eles. Eu não preparei eles ainda. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. O Senhor Jesus calmamente pegou a orelha no chão, colou ela de volta. Mete a tua espada na bainha, Pedro. Que não adiantava Deus tirar a espada da bainha de Pedro, porque a brasa estava acesa debaixo da cinza. Ele pegava outra espada, pegava um pedaço de pau, não adiantava tirar a espada da cintura, tinha que apagar a brasa no coração. Vocês estão entendendo essa palavra? Era preciso apagar a brasa. Irmão, irmã, Cristo vai apagar as brasas que estão debaixo da sua cinza, viu? Tem muita brasa debaixo da cinza sua aí que Cristo vai apagar, se você deixar. Se você participar desse trabalho maravilhoso, que é transformar o ser humano comum num ser humano celestial. A coisa seguiu adiante, irmãos. Não vai dar para ler tudo, porque a hora está passando. Mas olha o que ele fala aqui. Dos que eu tive para mim, que Deus me deu, que aceitaram o chamado, eu não perdi nenhum. E eu não vou perder nenhum deles. Deixe meus amigos embora. O caso agora é só comigo. E isso aqui é maravilhoso. Porque, pode ter certeza, quando o mal, quando o exército das trevas forem procurar por você, sabe o que vai acontecer? Eles vão encontrar o seu mestre no seu lugar. Você está procurando por quem? Fala comigo. O assunto dele e dela é comigo. É isso que o Senhor Jesus promete para nós. Essa é a defesa dos crentes, irmão. Maravilhoso. Levaram ele para Anás, que era um sumo sacerdote já
sem exercício, era um ex-sumo sacerdote. Mas como ele era sogro de Caifás, essas políticas lá, né? Se levaram ele para Jesus ser entrevistado por ele. E vocês perceberam uma coisa, irmãos? Ele era o sumo sacerdotes que queriam matá-lo, porque todos queriam, mas a palavra tinha que vir do sumo sacerdote. Só que os judeus não podiam matar ninguém, porque eles estavam debaixo do domínio de Roma. Só Roma podia dar sentença de morte. Então eles tinham que matar pela mão de Roma. Eles condenavam, mas não podia executar a pena de morte, nem a condenação podia sair da boca deles. Estava tudo articulado. Articularam com Pilatos. E pegaram Pilatos na fraqueza dele, porque Pilatos gostava do cargo. Então é o seguinte: se tiver rebelião aqui, Pilatos, você perde seu posto. E nós vamos fazer aqui uma rebelião aqui se você não matar Jesus. Vocês percebem como o inimigo articula para derrubar as pessoas? Só que dessa vez ele se deu muito mal, porque essa articulação, o Senhor Jesus estava esperando. Assim, tudo isso eu já sei que vai acontecer. Eles estão achando que estão me pegando aqui numa armadilha. Mas sou eu que estou indo na direção da morte, sou eu. A morte não veio na minha direção, eu estou indo na direção da morte, sabe para quê? Para trazer a vida para a minha igreja. Só tem um jeito da minha igreja ver, eu morri no lugar dela. Armaram tudo. E ele tentou soltar o Senhor Jesus, porque vocês viram que ele percebeu que Jesus Cristo não era um homem comum. Ele percebeu isso claramente. Tentou soltar o Senhor Jesus. Mas tem que soltar esse homem, porque eu nunca vi um homem igual a esse, hein? Porque, irmão, eles deram uma bofetada nele. Você já pensou um general toma um tapa na cara? Ele não suporta, não. Mas o próprio Filho de Deus toma um tapa no rosto. Olha o que ele falou: se eu falei alguma coisa má, você deve realmente me castigar mesmo. Mas se eu falei uma verdade, por que você me fere? Olha o jeito dele conversar. Isso desconcerta até o inferno inteiro. Como que pode uma reação assim, um equilíbrio absurdo desse? Isso aqui, ele desestrutura qualquer força de treva, não tem jeito. Como que pode uma reação dessa? E ele estava um sumo sacerdote aqui e outro cá. Um sumo sacerdote segundo a ordem arônica, que era Caifás. E do lado de cá um sumo sacerdote da ordem dos Melquisedeque, superior, imortal. O verbo, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês já leram isso em Hebreus? Que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem dos Melquisedeque. Eram dois sumos sacerdotes se encontrando, um querendo a morte do sumo sacerdote eterno, mas ele estava num corpo de um homem e ele precisava de morrer por nós. Mas sem ele saber, ele profetizou. Vocês não sabem que é necessário que um homem morra para que não morra toda uma nação? Ele profetizou. Jesus tem que morrer para não acabar todo mundo. E ali, irmãos, prosseguiu o cerco. Eles começaram a reconhecer, e Pedro foi reconhecido. Eu estou te conhecendo, você estava andando com Jesus Cristo. Eu? De jeito nenhum. Eu não. Você fala igual a essa gente aí. Não, eu não conheço ele não. Tem um evangelho que fala que ele falou imprecações. Nunca vi esse homem aí. Da terceira vez que ele negou, tem gente que tenta arrumar uma explicação teológica, que foi uma trombeta que eu estou... Irmão, foi um galo mesmo, foi um galo animal, empenado, que estava lá de plantão, esperando a ordem de Jesus. Deus pode pôr um galo de plantão? É claro que ele põe. Ele pôs um peixe de plantão para esperar o anzol de Pedro no mar, você lembra? Ele pôs uma baleia esperando Jonas. Ele põe de plantão até as estrelas do céu. Ele faz o que ele quer. Estava lá o galo. Ele acabou de negar, o galo cantou. Que vergonha. Que vergonha. As brasas acesas ali começaram a apagar. Aqui fala que preso saiu por meio do mato.
foi chorar. Eu não sei o que Pedro falou, nunca vou saber, mas Pedro deve ter falado: que vergonha que eu tenho de mim, que vergonha que eu tenho de mim. Meu Senhor não merecia isso aí. A minha amizade, eu traí meu amigo, eu traí. Quanta coisa que eu ouvi dele, eu não podia ter feito isso. A amargura tomou conta do coração de Pedro. Eu não sei quanto tempo, mas foi um bom tempo, até que Jesus agendou um encontro com ele, que ele não sabia, lá no mar de Tiberíades, né? Vocês lembram? Isso é lá da praia. O Senhor gritou assim: ei, vocês têm alguma coisa aqui para comer? Estava lá a noite inteira pescando, não pescava nada. Eles falaram assim: não temos nada, nós pescamos a noite inteira, o mar não tem peixe hoje. Joga a rede da banda direita do barco. Jogaram, encheu tanto de peixe que quase que o barco afundou. Alguém falou assim: eu conheço quem faz isso aí, só tem um que faz isso aí. É ele, Pedro. É o Senhor, Pedro. Pedro pulou dentro d'água, foi esconder que ele estava nu. Eu estou com vergonha que eu estou nu. Ele me achou nu lá no Getsemane, agora ele me acha nu no mar. As brasas de Pedro foram apagando, até que Cristo apagou. Irmão, você sabe que foi muita lágrima, que Pedro chorou bastante. Eu não sei quantas vezes Pedro deve ter reprovado a si mesmo, e talvez, quem sabe, cada lágrima gotejava naquelas brasas acesas, e elas foram apagando, até que não tinha mais brasa, só ficou cinza. Cristo vai apagar nossas brasas acesas debaixo da cinza, até só ter cinza aí, e não ter mais um resquício desse homem, dessa mulher antiga, que grita, que fala, que dá ordem, que rejeita, que não concorda com o que Deus faz. Ah, irmão, como é bom quando o homem fala: Senhor, o Senhor falou, eu faço o que o Senhor. Eu creio na tua boca, na tua palavra. A tua palavra está acima de minhas ideias, de minhas conclusões. Se o Senhor falar para ir, eu vou. Se o Senhor falar para ficar, eu fico. Eu creio em tudo que o Senhor fala. Isso é a conversão. Já não questiona. Já não questiona. O homem que conhece a Deus, a mulher que conhece a Deus, não questiona, não mede Deus com a régua da sua incredulidade. Acredita, acredita. É para isso, Senhor? É. Eu estou sem dinheiro. É para ir assim mesmo, eu vou. Não tem saída para mim, mas você vai criar uma saída? Eu espero. Eu espero. Assim, irmãos, ali no mar, o Senhor deu uma acertada em Pedro. Aqui nós vemos, irmão, não dá mais para continuar, mas os irmãos veem aqui que nesses acertos aqui, nessas conversas na prisão, Pilatos manteve seu cargo. Eu li numa Bíblia, num comentário de uma Bíblia que eu tenho, lá fala que no ano 36 ou 37, não se tem uma exatidão da data, Pilatos foi deposto do cargo. Se Jesus morreu no ano 33, então quer dizer que foi 3 anos, 4 anos depois. Que negócio mal arrumado que ele fez, hein? Era melhor ele apiar do cargo aquele dia, hein? Glória a Deus. Quem que eu solto? Barrabás. Barrabás era ladrão, salteador, inclusive era assassino. Melhor Barrabás que Jesus. Vocês acham que você, irmão, irmã, não pode passar de desprezo, afronta? Você acha que passar algum desprezo, alguma afronta é extraordinário para você? Não devia ser. Se Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata e trocado por um bandido, dá para nós passar alguma coisa de boca fechada, não dá, irmão? Vale a pena. Afinal de contas, essa amizade, sabe o que ele falou na oração dele? Ô Pai, eu quero que esse povo aqui seja um comigo, igual eu sou um contigo. Vocês entendem isso aí? Que nós vamos ser unidos com Jesus de uma maneira tão maravilhosa, tão intrínseca, tão profundamente enraizado no amor, que nós na glória seremos uma parte integrante com Ele. Se nós pudéssemos, vamos usar uma metáfora, é uma linguagem de comparação. Lá no céu, é um lugar maravilhoso e muito grande. Lá tem um palácio.
Eu estou fazendo uma metáfora, uma comparação. Nós vamos morar dentro do palácio, é isso que ele propôs para nós. Vocês vão morar comigo dentro do palácio. Dá para passar alguma coisa, irmão? Dá, irmão. Dá para tomar alguns prejuízos aí? Fica dentro do que foi acordado com você. No mundo tereis aflições. Eu não